E nossa lição hoje está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Paulo de Tarso fala assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. E está sendo comentado por Emmanuel na lição 141 do livro Fonte Viva, Renova-te sempre. Cada dia tem a sua lição, cada experiência deixa o valor que lhes corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhe cabem, procurando na desistência do bom combate, no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação de sabedoria para a felicidade eterna. Ser otimista e diligente do bem entra a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Então, olha só que interessante, né? Quando ele vem falar do renova-te sempre, Paulo de Tarso vem falar, ó, esse corpo físico que a gente está vestindo aqui agora, ele está sujeito às leis da matéria e a matéria está incessantemente sofrendo transformações. Então esse corpo está envelhecendo cada vez mais e vai chegar o dia em que, querendo ou não querendo, faz parte da lei divina, ele vai voltar para a matéria e eu vou me separar dele. Esse corpo aqui, enquanto ele está se corrompendo, o interior, que é o espírito, esse está se renovando e está se renovando dia a dia. Às vezes a gente fica rebelde ao progresso que as leis estão proporcionando a gente, mas nem por conta disso essas leis deixam de chegar e vão pegando a gente de surpresa e obrigando a gente à mudança de postura o tempo todo. Então ele começa falando para a gente, ó, cada experiência tem seu valor, cada dia tem a sua lição, mas há criaturas que ficam o tempo todo reclamando, né, quando estão passando por enfermidade, pobreza, desilusão, velhice. Né? E qual é a lição que ele veio falar para a gente? Renova-te sempre. Porque muita gente acaba achando que desistindo do bom combate vai encontrar a paz. Que é a maior, vou botar assim, a maior desilusão que acontece. Aquela pessoa que, por exemplo, atenta contra a própria vida. A maior desilusão é que ela descobre que ela não acabou com a vida dela, coisa nenhuma, ela acaba com a vida do corpo. Mas pior, o que ela vai encontrar de cenário do outro lado é um cenário dos mais tristes, dos mais carregados de sofrimento e durante um tempo que não costuma ser curto. Daí o que levou alguns eclesiásticos que tiveram essa visão espiritual na época a alegarem que quem se suicida vai para o inferno. A doutrina espírita vem trazer um estudo vasto sobre esse tema e mostrar que, ó, se aquilo ali não foi inferno, a gente não quer saber o que é inferno de verdade, não. A única diferença para os eclesiásticos é que a gente sabe que aquilo ali tem um fim, porque o Pai que ama, ele perdoa o tempo todo e ele garantiu para a gente que nenhuma de suas ovelhas ia se transviar, porque ele ia atrás de todas as ovelhas perdidas. Então até o sofrimento que passa o suicídio, embora seja durante muito tempo, muito duro, um dia acaba também. Mas ele procura isso
como uma forma de encontrar uma paz que não vai encontrar, porque na verdade o que está faltando nele é essa certeza da imortalidade da alma. Isso aqui morre, mas o meu espírito não morre jamais. Ele foi criado por Pai para a eternidade. Então o que acontece? Esse espírito já traz experiências anteriores a esse corpo aqui, e daqui a pouco esse corpo vai voltar e eu vou seguir a jornada também, assim como aconteceu com Jesus. Jesus deu essa prova para a gente, né? As pessoas não se dão conta de que quando a gente para ler o Evangelho de João, principalmente, que relata com mais detalhes os 40 dias após a morte de Jesus, após a morte do corpo físico de Jesus, as aparições, elas são espirituais, gente. Você para ver ali, estava aquele vulto andando do lado dos discípulos, e os discípulos nem reconheceram, daqui a pouco reconheceram que era Jesus. Tomé falou, não acredito, eu preciso tocar. Jesus fala para ele, calma, não toca agora não, que eu não estou pronto. Ele primeiro se materializa, que é uma capacidade que é raríssima, muito difícil de acontecer e também muito difícil de se fazer, mas Jesus era o mestre. Então ele aparece, inclusive aparece com as chagas na mão para Tomé tocar e a partir dali acreditar. Mas vocês vão perceber que o tempo todo, né, era Jesus que estava aqui, daqui a pouco some, porque é o espírito que estava, na verdade, se comunicando, não era o corpo, esse corpo físico não. Então o que acontece? A gente vai ver que todo mundo aqui é imortal. Se a gente está passando por uma situação qualquer, uma prova dessa, né, o que ele vem falar para a gente? Não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. A gente vai renovando, dia após dia, aprendendo a superar. A gente vai chegar aqui à conclusão. Eu gosto de aproveitar demais esse texto do Emmanuel, que ele vem falar para a gente, olha, a moléstia, a doença que a gente está tendo, pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça divina celeste. Aliás, quantas não são as pessoas que precisam sentir uma enfermidade do corpo para se lembrar de Deus, e quantas são a que parece que vão até o fundo do poço só para poder ter essa experiência com Deus, para daqui a pouco receber aquela mão, vem aqui de volta, e retornam renovadas. Precisam às vezes chegar a esse extremo aqui para poder se renovar. Aí ele fala que a escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. A gente em outras oportunidades, a gente já falou, e em outras a gente vai falar ainda sobre a prova da riqueza e como ela é complicada. Agora, da escassez, ela está educando a gente o tempo todo, e vamos guardar isso com a gente, né? Muita gente, pelo fato de ser pobre em matéria de riqueza material, consegue chegar muito melhor no plano espiritual porque está desapegado, enquanto os outros que tinham muitos recursos, têm muito recurso, acabam se viciando, se apegando aos prazeres da matéria e ficam aqui, sofrendo enquanto espírito durante muito tempo. Depois ele fala, o desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor. Olha só, gente. Você lembra? Bem-aventurado aqueles que foram humilhados em nome do Senhor, porque esses serão reconhecidos como meus filhos. Está lá nas bem-aventuranças. Então tu fica assim, vai ter um momento que o pessoal vai começar a te desapontar mesmo. E o desapontamento pode ser interpretado de várias maneiras, né? A pessoa deixar de te acompanhar, traição, é um monte de maneiras diferentes. E outro último que ele fala, a velhice, a senectude do corpo físico. É a fixação de sabedoria para a felicidade eterna. Uma vez a gente ouviu um espírito falar assim, quando vocês envelhecem, o corpo vai ficando fraco, mas a mente cada vez mais traz mais luz, mais informações, não é? Por que o corpo vai ficando fraco? Porque daqui a pouco, para onde a gente vai não vai precisar mais do corpo, não. Vai ser uma vida que é só mente ali, não tem mais essa interação com o mundo material. A gente vai estar vivendo no mundo espiritual. Então ele termina com essa frase maravilhosa, ser otimista o tempo todo e dirigente do bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne, aqui, isso aqui, está se corrompendo o tempo todo, o espírito está sendo burilado o tempo todo, e a gente sabe que tem até um monte de pessoas que marcam passo o tempo todo, não vão nem para frente nem para trás, né, enquanto estão vivendo. Mas elas daqui a pouco vão ser impelidas para o progresso, porque todos os espíritos vão chegar ao progresso, porque isso faz parte da lei, e dessa lei não tem para onde a gente correr. Então vamos procurar nos renovar cada vez mais, agradecer ao Senhor pelos obstáculos, falar obrigado
por estar me provando. Que assim seja.